Olá, tudo bom? Vamos finalizar? Pois é, as decisões já foram proferidas, mas claro, né? No princípio, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, claro que cabe o recurso, claro que cabe a revisão, né? Ok? Então, no processo administrativo, onde se chega a uma decisão pela autoridade competente, essa autoridade pode ter a sua decisão atacada, né? Tá? Vamos tentar mudar essa decisão aí. Tem sim recurso administrativo e revisão. Aí cabe, claro, os recursos, salvo a exigência legal a princípio, né? A interposição de recurso acontece independente de caução. Caução é uma cautela, como se fosse uma fiança, né? Uma fiança é um tipo de caução. Não precisa de cuidados, não precisa de garantir o objeto, não. Pode recorrer independente de pagamento de valores, de atos, de proteção ao objeto, aos efeitos da decisão. Pode ir lá e recorrer, é isso. O que mais? O recurso administrativo, como é que se faz? Através de requerimento endereçado ao órgão ou autoridade da decisão. Presta atenção nisso, né? É dirigido ao órgão da decisão, ao órgão ou autoridade prolatora da decisão impugnada, ok? Isso que é importante, dirigido a isso. Ué, mas ela mesmo que vai decidir, né? Olha só, recurso está dizendo que é para a autoridade hierarquicamente superior, mas vai endereçado a ela por quê? Juízo de retratação. Ela pode pensar assim, pois é, eu não tinha pensado por esse lado, vou rever minha decisão. Não pode? Pode, devendo ser expostos os fundamentos do pedido de nova decisão, permitida, claro, a juntada de documentos. É isso. Se o recorrente alegar violação ou não incidência de enunciado ou de súmula vinculante, o órgão ou autoridade competente que para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade do enunciado. Ou seja, o recorrente não entendeu muito bem a decisão, né? Ele está dizendo que não cabe. Aí a autoridade vai reforçar. Não, cabe sim, olha só, por esses motivos, é isso. O recurso interposto contra a decisão interlocutória ficará retido nos autos para apreciação em conjunto lá com o recurso contra a decisão final. Então, decisão interlocutória é uma decisão que acontece no trâmite, no curso do processo, mas que não decidiu o processo, não encerrou o processo, não decidiu o conflito ali, entendeu? O problema ali, não decidiu. É uma decisão que precisa acontecer para dar continuidade, né, no processo. Essa decisão interlocutória pode também ser atacada, só que ela não vai ser julgada de imediato, entendeu? Vai ficar lá esse recurso contra a decisão interlocutória, vai ficar lá retido nos autos, vai ficar lá guardadinho no processo. Quando o processo chegar ao final, a decisão final, cabe recurso? Cabe. Aí o interessado vai e recorre. Aí o recurso que ficou retido vai ser analisado antes daquele recurso contra a decisão final, ok? Admitida aí a retratação sempre, né? Pelo órgão ou autoridade. Demonstrada a possibilidade de prejuízo, de difícil ou incerta reparação, aí a autoridade recorrida ou o superior hierárquico, ele pode, tanto de ofício quanto a pedido, determinar o processamento do recurso em autos específicos, ok? Ou seja, é esse recurso aqui que está se falando, do recurso retido, tá bom? Olha, não dá para ficar esperando a decisão final, não, senão, eu vou ter um prejuízo complicado. Então, eu sei que é um recurso contra uma decisão interlocutória, que não decidiu a causa final, mas eu preciso de que seja esse recurso aí não seja retido, que seja analisado agora. E aí o interessado prova isso, tá bom? E aí determinar o processamento do recurso em autos específicos, ou seja, esse recurso, em vez de ficar retido, esse recurso contra uma decisão interlocutória vai ser autuado, vai se transformar no mini processinhos à parte específico e
como está se falando de prejuízo de difícil ou incerta reparação, pode ser dado a ele efeito suspensivo. Em regra, os recursos administrativos não têm efeito suspensivo. Ou seja, o que é isso? Não suspende a decisão, os efeitos da decisão atacada. A decisão está sendo atacada, mas esse recurso interposto, regra, só tem efeito devolutivo. Devolve a causa a uma nova apreciação. Mas, pode até ser pela mesma autoridade, mas vai ter que apreciar de novo. Isso é o efeito devolutivo dos recursos. A maioria dos recursos tem efeito devolutivo, né? Agora, tem outro efeito, que é o efeito suspensivo. A maioria dos recursos administrativos não tem efeito suspensivo, ok? Quer dizer, não suspende os efeitos da decisão atacada. Só que, quando a parte, o interessado, prova que se aquela decisão for cumprida, vai causar um prejuízo de difícil ou incerta reparação, aí a autoridade ela concede efeito suspensivo ao recurso e a decisão fica em stand-by. Fica aqui esperando, olha, o recurso foi recebido com efeito suspensivo, então a gente não pode cumprir essa decisão. Está suspensa, esperando decidir o recurso. Quando não é recebido no efeito suspensivo, mesmo se atacando a decisão administrativa, ela está sendo cumprida. Ela está sendo cumprida. Claro que depois ela pode reverter e retroagir, né? Tá certo? Vamos lá. O julgamento do recurso administrativo caberá à autoridade ou órgão imediatamente superior, é o superior hierárquico, né? Salvo expressa aí decisão legal. Apresentado o recurso, o órgão ou autoridade administrativa poderá modificar fundamentadamente a sua decisão em 5 dias úteis. Olha lá, prazo para juízo de retratação, 5 dias úteis. Não fazendo, deverá encaminhar o processo ao órgão ou autoridade competente para julgamento do recurso. Não sendo encaminhado o recurso ao órgão ou autoridade no prazo acima, ok? Ou seja, a autoridade recebeu e não encaminhou. Ó, o interessado poderá reclamar diretamente contra o retardo. Eu já ia falar contra o retardado, não. Contra o retardo, contra o atraso, né? Ou negativa de segmento. Por qualquer meio, inclusive eletrônico, né? Sempre documentado. A autoridade está... não quer mandar meu processo, está parado, eu quero que o processo continue, né? Não havendo justo motivo, a autoridade que der causa ao atraso será responsabilizada administrativamente sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis. Lógico, né? A autoridade, ela é um agente público, tem deveres, né? E aí? Não vai cumprir seus deveres, não? Representa contra ela, né? Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito. Essa é a regra. Os recursos só têm efeito devolutivo. Essa é a regra. Devolve a causa a uma nova apreciação, ainda que seja pela mesma autoridade ou por uma autoridade hierarquicamente superior. Então não tem efeito suspensivo. Mas pode ser dado? Pode. A regra é que não tem. Havendo justo receio de prejuízo, de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, a autoridade recorrida ou a superior pode o quê? Seja de ofício ou a pedido, atribuir efeito suspensivo. Aí, opa, não executa a decisão. Quem é que pode interpor recurso administrativo? Olha aqui os legitimados a recorrer. Os titulares de direitos e interesses, claro, prova ali a titularidade, são donos do direito, do interesse. Todos aqueles cujos direitos ou interesses individuais, coletivos ou difusos forem afetados indiretamente pela decisão. Ok? Salvo disposição legal, é de 15 dias, a regra é essa. Qual o prazo recursal? 15 dias para interpor recurso dirigido aí contra a decisão final. Aí tem outro prazo aqui, isso para a decisão final. E de 5 dias, o recurso administrativo contra a decisão interlocutória. Bancadora, isso, 15 dias. 15 dias.
recurso contra a decisão final, 5 dias, recurso contra a decisão interlocutória ou da decisão aí acauteladora, tá bom? É isso. Bom, recebido o recurso, aí como é que vai se processar o recurso? O órgão ou autoridade que dele conhecer e julgar deverá intimar os demais interessados. Ó, tem uma pessoa aqui que recorreu, o que vocês querem dizer? O que vocês têm a dizer sobre esse recurso? É isso, tá? Para que eles apresentem razões num prazo de 5 dias. Os interessados devem apresentar suas razões recursais aí no prazo de 5 dias. Quando a lei não fixar outro prazo, o recurso deve ser decidido no máximo em 30 dias, ok? Prazo de decisão de recurso, 30 dias. O prazo aí pode ser prorrogado, claro. Não será reconhecido o recurso, não será conhecido, não será conhecido o recurso. Ou seja, não vai nem analisar o recurso. Quando? Também é outro conteúdo que a banca gosta. Quando ele for intempestivo. O que é intempestivo? Fora do prazo. Quando ele for interposto perante órgão incompetente. Tem que conhecer, hein? Saber quem é o órgão competente. Ou interposto por quem não seja legítimo, quem não tenha legitimidade ou interesse. Ou após exaurida a esfera administrativa. Meu filho, já não tem mais para onde recorrer. Acabou, né? Você chegou na instância máxima, não pode mais, né? Não tem mais para onde ir. É isso. No caso do órgão incompetente, aí o processo vai ser remetido para o... Isso aqui não quer dizer que vai ser arquivado não, tá? Quando for para o órgão incompetente, aí quem recebeu aí, é o agente público, essa autoridade que recebeu, mas ela viu que ela não tem competência para julgar aquilo, ela tem que encaminhar para o órgão competente. Tranquilo? O não conhecimento do recurso não impede que a administração, né, dê a administração fazer o quê? Rever o ato ilegal, desde que não tenha ocorrido a preclusão, desde que ainda seja possível. O órgão ou autoridade competente poderá confirmar, modificar, anular, revogar total ou parcialmente a decisão recorrida. Então, sempre falando, né? Eu estou aqui fazendo uma leitura, explicando alguns pontos. Por quê? Porque esse conteúdo é complementar às aulas do professor que trata aí de ato administrativo federal. Você vê que é muito parecido, né? Muito parecido. Então, aqui, e aí como as bancas adoram fazer essas pegadinhas, você precisa estar muito atento que infelizmente as bancas às vezes se embolam com os conteúdos das legislações estaduais. Se o órgão ou autoridade administrativa com competência para julgar o recurso concluir pelo agravamento, olha só, a pessoa recorreu em direito administrativo, isso pode, e piorou a situação dela, deverá, aí, antes do julgamento definitivo, notificar essa pessoa para que formule alegações sem prejuízo aí das medidas de eficácia imediata. Bom, a administração poderá rever suas decisões, desde que apoiada em fatos novos ou desconhecidos aí. Essa revisão é diferente de recurso, Toda revisão, ela se apoia em fatos novos ou desconhecido, algo que não foi revelado lá na época do processo. E a revisão pode ser de ofício ou por provocação do interessado, independente de prazo. Olha isso. A revisão, ela é parecida com o recurso porque ela ataca a decisão anterior, né? Só que o recurso não tem nada de novo e tem prazo. Já a revisão não. Tem que trazer um dado novo, um elemento novo, não conhecido na época do processo, e não tem prazo para ser iniciada uma revisão, tá bom? Agora, outro detalhe, o recurso administrativo pode agravar a situação, né, do interessado, e aqui não, a revisão não poderá agravar a sanção que tenha sido aplicada. Admitir-se-á, todavia, a aplicação ou agravamento em sanção em revisão no prazo ou nas condições aí do 53, quando fundada a revisão em fatos ou circunstâncias desconhecidos na época do julgamento. E aqui é uma exceção à possibilidade, né,
de não agravar. Ou seja, então a regra é não agravar, mas aqui, ó, vamos voltar aqui no 53 rapidinho. Nem é tão rápido assim, mas vamos voltar assim mesmo. Cadê? Aqui, ó, né? O 50. Achei. Aqui, 53. Quando for o quê? Olha lá. Do prazo aí, a administração não tem prazo de 5 anos, né? Para anular os seus atos administrativos, dos quais decorram efeitos desfavoráveis, ok? Salvo se comprovada má-fé, ok? Então aí fica vinculado à ocorrência ali prevista no artigo 53, se houve ali a circunstância desconhecida nos termos do 53. Má-fé, né? Ok? Que mais? Das decisões finais produzidas no âmbito da entidade da administração indireta cabe recurso administrativo, por motivo de ilegalidade nas mesmas condições. O recorrente deverá demonstrar em preliminar de recurso para apreciação exclusiva do secretário de Estado a existência de repercussão geral. Então, tem ali um assunto de interesse público que atinja aí casos semelhantes. É pertinente a repercussão geral. Então, ele pode demonstrar ali lá na preliminar, antes de analisar o objeto em concreto ali do seu caso, essa existência de repercussão geral. Ok? E aí vai para o uma de Estado ou autoridade equivalente, né? Porque fala secretário de Estado porque é uma lei voltada ali para o executivo, né? Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes. Olha aqui, o que é, né? Que efeito é esse? Repercussão geral. Será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social, jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos do caso específico. Olha, vamos pensar em regras de aposentadoria. Até então se tinha uma interpretação, mas essa interpretação pode ser modificada e pode atingir várias outras pessoas que estão ali na mesma situação, ok? É isso. O recurso não será conhecido quando a questão jurídica nele versada não oferecer repercussão geral, né? A decisão do recurso será precedida de manifestação do órgão de assessoramento jurídico da Secretaria do Estado. Bom, a decisão do recurso limitar-se à declaração de ilegalidade da decisão, em sendo o caso, devolverá o processo. Então, olha só, o órgão julgador ele não vai dizer ali se, né, não vai decidir o caso em concreto. Ele vai limitar-se à declaração de ilegalidade. Essa decisão é ilegal. Devolve o processo para a entidade de origem para nova decisão. Diferente do nível, né, do processo judicial. E os prazos? Outro tema que a banca gosta muito. Como que conta prazo? Como é que os prazos correm no processo administrativo? Eles começam a correr a partir do dia da ciência oficial, excluindo-se a contagem do começo, incluindo-se do vencimento. Se o prazo é de 5 dias e o interessado tomou ciência hoje, começa a contar de hoje? Não, excluindo-se da contagem do dia. Então amanhã, né? É isso, a partir de amanhã começa a contagem e inclui-se o dia do vencimento. Considero prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento ocorrer num dia que não tem expediente, sábado, domingo, feriado, ok? Ou se encerrou antes da hora. Se o teu último dia de prazo caiu um sábado, então o teu último dia na verdade vai ser na segunda. Os prazos expressos em dias se contam de modo contínuo, ou seja, não são dias úteis não, hein? São prazos contínuos. Os prazos fixados em meses contam data a data. É 10/2, prazo de um mês, 10/3, não importa se o mês tem menos dias, tá? Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente, aí fevereiro, 30, né, 31, nem todo mês tem-se como o termo o último dia do mês, tá?
30, aí já sabe, né? 30, 31 acontece muito. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos não se suspendem. Começou a contar, eles continuam. Não paralisam, não se suspendem. E para a gente finalizar, nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica pela administração sem ampla defesa e contraditório, claro, né? Em procedimento próprio, sancionatório. Sem prejuízo das circunstâncias atenuantes e agravantes, para imposição e gradação de sanções, a autoridade observará. Aqui nós temos o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade entre o ilícito cometido e a sanção administrativa aplicada. Então a autoridade, na hora que ela vai aplicar a sanção, ela tem que considerar o quê? A gravidade do fato, os antecedentes do infrator, a situação econômica do infrator, porque não pode aplicar uma multa absurda se a pessoa não tem dinheiro nem para comer, entendeu? Não tem condição. Ou não pode aplicar uma multa mediana se aquela pessoa ela é mega hiper trilhardária, né? Aquela multa para ela nem fazer efeito, não tem caráter sancionatório, entendeu? É isso, não tem caráter de penalidade. Eu nem senti, nem doeu, aquela história de nem doeu. Pois é. Então, a situação econômica do infrator deve ser observada. São circunstâncias que atenuam a penalidade. O baixo grau de instrução, eu acho interessante isso, né? O baixo grau de instrução e escolaridade. A pessoa às vezes não tem a menor noção, não é? É uma dó penalizar uma pessoa que não fez, não sabe, né? É isso, é um analfabeto profissional, né? É isso. Às vezes ela sabe ler e escrever, mas ela não entende a legislação. Os termos estão rebuscados. A reparação espontânea do dano, só viu que fez besteira, mas foi lá e consertou o estrago, entendeu? Ou a sua limitação significativa. Comunicação prévia do risco de danos a bens pessoais e serviços. Colaboração com os agentes encarregados de vigilância e fiscalização da atividade. Ela colaborou, ela não atrapalhou, não. As circunstâncias que sempre agravam a penalidade quando não constituem ou qualificam a infração por si só. A reincidência, a ausência de comunicação pelo infrator do risco de danos, né? Ficou quietinho, sabendo da coisa. Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe, coagindo o outro e afetando ou expondo a perigo a saúde pública, o meio ambiente, causando danos à propriedade alheia, à noite, olha que interessante, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização, a pessoa abusa, né? No interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente com verbas públicas. Isso aqui são esse artigo 72 e 71, essa parte aqui, né? Os 70, 71 e 72 são temas que a banca examinadora gosta demais. Na aplicação das multas, o que é multa? Multa é uma sanção de caráter pecuniário. Serão observadas as seguintes regras. Se o infrator cumulativamente não for reincidente, na prática aí de infrações, não tiver agido com dolo, não tiver concorrido agravante, o valor da multa não pode passar 1/3 do valor máximo. Ou seja, existe sempre uma gradação da lei, né? De tanto a tanto. E aí, o administrador é que vai aplicar, decidir. Como é que ele decide? Ele tem ali, né, um parâmetro para ele. Essa discricionariedade não é faz o que quer, né? Tem ali, é discricionário? Mas tem ali um parâmetro a ser analisado. Essa razoabilidade e a proporcionalidade. Se, além dos elementos anteriores, a infração for cometida por pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí o valor da multa não pode ultrapassar 1/4 do valor máximo, ok? Não poder em qualquer hipótese ser inferior ao mínimo. Prescrição. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração estatal, né? A administração tem um tempo para agir. Se ela não age naquele tempo da lei, acabou. Questão de segurança jurídica, princípio da segurança jurídica, né? Então prescreve em 5 anos, ok? A ação punitiva da administração, seja direta ou indireta.
objetivando aí apurar a infração à legislação. 5 anos é o prazo prescricional. E quando é que interrompe-se a prescrição? Pela notificação do indiciado, aí tá correndo prazo, daqui a pouco não pode mais punir. Aí a administração, opa, notifiquei. Interrompeu. Interrupção quer dizer que volta a contar tudo de novo, outros 5 anos. Ui, olha aí eu derrubando as coisas. Outros 5 anos, entendeu? Ou por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato. Ah, não, a administração não está inerte, ela está apurando. Aqui, ó, dá para provar que ela está apurando. Ato inequívoco de apuração. Ou ainda pela decisão condenatória recorrível, é claro, né? Aí, mais um caso de interrupção. Toda vez que interrompe, volta a contar tudo do início, não é suspensão. Agora, quando é que se suspende a prescrição? Suspensão é outra intercorrência sobre o cômputo do prazo. Suspendeu, volta a contar pelo tempo que resta. Suspende-se a prescrição durante a vigência de termo de ajustamento de conduta, o TAC, ou outro parecido. O que é isso? É um acordo, né? Só, tu fez besteira, mas se tu consertar e fizer isso, a administração não vai te punir. Então assina aqui um acordo, um termo de ajustamento de conduta. Aí esse prazo fica, o prazo prescricional fica suspenso. Por quê? Porque a administração fica esperando que aquela pessoa cumpra, não é? Aquele acordo. Tranquilo? Se ela descumpre, aí volta o prazo prescricional pelo tempo restante. E aí a administração tem que agir para continuar com o trâmite processual para chegar lá à punição, se for o caso. Se ela provar que realmente houve ali, né, o ilícito. A prescrição da ação punitiva não afeta a pretensão da administração de obter reparação de danos. Ela não pode punir, mas ela pode entrar com uma ação judicial indenizatória para que aquela pessoa venha reparar os prejuízos que causou para a administração pública. Ok? Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por legislação própria, aplicando aí subsidiariamente, né, os princípios aí da lei. Exemplo, um processo administrativo disciplinar, aqui no estado, a gente está falando do estado do Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, está lá no decreto-lei 220, no seu regulamento decreto 2479. Então ali é um processo administrativo específico, processo administrativo disciplinar contra servidor estadual. Percebeu? Prevalece aquele lá. Tranquilo? É isso que está dizendo a lei. O governador poderá editar enunciado vinculante mediante decreto para tornar obrigatória a aplicação de decisão judicial cujo conteúdo seja extensível. Decisão judicial definitiva, isso mesmo. Então, olha lá. Ocorreu uma decisão judicial definitiva. O que é uma decisão judicial definitiva? Transitou em julgado. E essa decisão, esse conteúdo dessa decisão é extensível a situações similares, mediante solicitação aí devidamente motivada do PGE. Então aí o governador edita um enunciado vinculante através de um decreto para tornar obrigatória a aplicação dessa decisão judicial. Tem que aplicar, ok? O enunciado vinculante, claro, pode ser revisto a qualquer tempo. A edição, revisão e revogação do enunciado vinculante depende aí sempre. A PGE é o órgão, né, jurídico do Estado, né? É isso. Qual o dever da PGE? Defender o Estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? E assim a gente finaliza de forma bem objetiva a análise aí da lei do processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro, ok? Sempre falando, sempre ressaltando. É importante que previamente você assista às aulas da lei do processo administrativo federal, porque várias construções doutrinárias que estão lá ministradas pelo professor, eu estou ali no pressuposto que você assistiu essas aulas que são necessárias para a construção do pensamento aqui na lei do processo administrativo estadual, tá certo? Presta bem atenção. O otimista vê uma oportunidade em cada desastre. Já o pessimista vê um desastre em cada oportunidade. E aí? Quem é você? Você é um pessimista ou você é um otimista?
Eu sou otimista. A vida está batendo e eu tento enxergar oportunidade, ainda que seja apenas de crescimento. Em tudo existe o lado positivo. Em tudo existe o lado positivo. Basta querer focar. Tem gente que prefere focar no problema. Eu prefiro focar na solução. Eu enxergo o problema e já busco imediatamente a solução. Ok? Mas tem problema que não tem solução. Ou então tem problema que não é você que pode resolver. Então pronto, já não vou mais sofrer por esse problema. Porque se ele não está no meu âmbito, no meu poder de resolução, vida que segue. E isso é muito importante. Você decide o que te afeta, você decide o que te impede de caminhar, ou quem te afeta. Então olha só, a vida não é um desastre. A vida é um conjunto de oportunidades para quem sabe enxergar essas oportunidades. Viver é um desafio constante. Agora, quem tem medo de desafio vive sofrendo. Para não ter medo de desafio, é preciso cultivar duas coisas: a alegria do inédito, do diferente, né? Do amanhã, do desconhecido, e o perdão. Principalmente, perdoar a si mesmo. Nós temos uma cultura da perfeição e cada vez mais com as redes sociais, né? Nesse mundo aí da selfie, das fotos construídas, dos fakes, muita ilusão, né? E nós somos de carne e osso. E a vida é bela do jeito que ela é. Sim, sem firulas, sem maquiagens, sem efeitos, né? Exatamente simples. É ali que está a beleza. E se a gente aprender a gostar do simples, a apreciar a realidade, lançar um novo olhar para a realidade e enxergar a oportunidade de crescimento, com certeza seremos felizes fácil. É fácil ser feliz. É só ser otimista e aproveitar cada oportunidade. Concurseiro tem que ser assim. Prova é a oportunidade. Oportunidade de crescimento. Não é o dia derradeiro da sua vida. É só mais uma oportunidade que você tem que aproveitar muito bem. Fica a dica. Até lá. Tchau, tchau. Bora ser super.